Meus irmãos, desde ontem nossa igreja está em festa, uma festa espiritual, um banquete espiritual. Nosso boletim traz uma pastoral do pastor Augustus, muito bem fundamentada, dá gosto de ler, rica, e mostra que é absolutamente legítimo celebrarmos o Natal, cultuarmos a intervenção poderosa de Deus em Cristo Jesus. Também ontem tivemos uma palavra do pastor Joselito, a cantata do Coro Boas Novas. Hoje pela manhã, nosso pastor Cláudio pregou também a respeito desse tema. E tomando tudo o que ouvimos nesses dias, nesses 2 dias, e o que lemos, e os textos bíblicos lidos nessa noite, vejam que está envolvido nesta celebração de Natal é louvor e adoração. Vocês leram aqui os cânticos e os testemunhos, não é? Os anjos, uma multidão de anjos dizendo glória a Deus nas maiores alturas. Os pastores maravilhados foram a Belém, de fato, viram que era verdade a mensagem dos anjos, eles ficaram tão maravilhados, eles louvaram e eles divulgaram esses acontecimentos, eles falaram a respeito dessas verdades. Mensagem da manhã, os sábios fizeram uma viagem longa e foram para adorar, e eles se prostraram diante do menino, eles reconheceram e viram ali pela revelação de Deus a divindade. Texto que muito me emociona também é de Lucas capítulo 2, fico pensando em Simeão, aquele ancião, servo de Deus, homem cheio do Espírito, e o Senhor havia dito a ele que ele não morreria antes de ver a consolação de Israel. E por providência de Deus ele foi ao templo naquele dia, quando o menino foi levado para a circuncisão, 8º dia de nascido. E a cena é muito emocionante, porque ele toma o menino nos braços, e ele diz ao Senhor, tinha uma relação tão afetuosa com o Senhor, que ele disse, pode levar o teu servo agora, os meus olhos já viram a consolação. Louvado seja o nome de Deus. O texto de Lucas 2 prossegue falando de uma profetisa, uma senhora idosa, 84 anos de idade, ficara viúva 7 anos depois do seu casamento, mas ela não deixava o templo, e ela adorava, e louvava, e jejuava, e orava, e ela dá um testemunho maravilhoso a respeito do menino. E Maria, a mãe do Salvador, acontecimento tão extraordinário, como lemos e cantamos há pouco, minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E eu estava pensando naquele argumento que diz, olha, a Bíblia não fala sobre o nascimento de Jesus, no sentido de que a igreja primitiva observou o dia do nascimento de Jesus, a igreja primitiva pregou e falou a respeito da ressurreição, e eu estava pensando, é lógico que é assim, mas vejam, Paulo falou sobre o nascimento de Jesus. Na plenitude do tempo, Deus mandou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Gálatas 4:4. Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, a partir do verso 11, ele diz, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele está falando a respeito da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos esses acontecimentos são grandiosos, queridos irmãos. E agora falando a todos aqui, aqueles que nos acompanham, nada é tão importante nessa época do que celebrar Jesus, o maior presente de Deus para a humanidade. Nós estamos celebrando a graça de Deus, a intervenção de Deus. Deus entrou na história, na pessoa bendita de Jesus. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos que há um Deus apenas, um único Deus, que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, o Verbo de Deus, deixou a glória
abriu mão de prerrogativas divinas, nunca deixou de ser Deus, mas abriu mão, como Paulo diz em Filipenses 2, ele a si mesmo se esvaziou e foi um servo, e um servo obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, fez-se carne, de forma que pudesse sofrer. Nasceu para ir à cruz. É o nosso Redentor. Não há dúvida, Jesus é a figura dominante na história da cultura ocidental. Ele é o centro da história, porque grande proporção da raça humana continua dividindo a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Mas Jesus também é o eixo das Escrituras Sagradas. A Bíblia não é uma coletânea aleatória de documentos religiosos desconexos, não. Jesus mesmo disse, João registrou, capítulo 5 do seu Evangelho: as Escrituras testemunham de mim, apontam para o Senhor Jesus. E a Bíblia toda narra uma história, uma bela história, a história da redenção. Jesus também é o coração da missão, e a nossa missão é tornar Cristo conhecido. Ora, se as pessoas estão paganizando o Natal, que nós resgatemos a verdade do Natal, anunciando o Salvador, proclamando o Salvador, vivendo para a glória do Salvador, e fazendo como fizeram os pastores, como fez Ana, a profetisa, como fez Simeão, como fizeram os anjos, anunciando quem Ele é. Este dia é um dia muito apropriado para se falar a respeito do cumprimento das profecias messiânicas e para falarmos a respeito do Verbo de Deus. E nessa noite eu quero falar sobre as promessas da nova aliança. Nós estamos estudando a profecia de Jeremias, chegamos até a parte final do capítulo 10, mas eu queria dar um salto hoje, e nós vamos lá para o capítulo 31 de Jeremias, capítulo 31. Quero chamar sua preciosa atenção. A partir do verso 27, Jeremias 31, verso 27, eu chamo sua preciosa atenção, porque esta é a palavra de Deus, e o Senhor está aqui, e nós estamos em culto, então todos os atos do culto são importantes, e esse é um momento muito especial, central no culto, quando nós ouvimos a voz de Deus pela palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, e os reformadores ensinaram algo que é pertinente. A pregação da palavra de Deus é palavra de Deus. Então, pregar a palavra é um meio de graça, ouvir a pregação é um meio de graça. Então, precisamos estar atentos. O que o Senhor tem a nos dizer? Quais são as promessas da nova aliança de que nos fala Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo? Então, verso 27. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com a semente de pessoas e de animais. Como os vigiei para arrancar, para derrubar, para subverter, para destruir e para afligir, assim os vigiarei para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Sempre que eu leio esse texto, só de pensar em uva verde, meus dentes ficam embotados também. Pelo contrário, cada um morrerá por causa da sua própria iniquidade. Quem comer uvas verdes é que ficará com os dentes embotados. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Vamos ler juntos 38 a 40. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até o portão da esquina. O cordel de medir se estenderá em linha reta até a colina de Garebe, e depois se virará em direção de Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza e dos campos até o ribeiro do Cedron, até a esquina do portão dos cavalos para o leste, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém será ou destruída, jamais. Amém. Obrigado, Senhor, por essa noite especial. Obrigado pelo teu plano eterno e perfeito. Obrigado porque nasceu o Salvador. Obrigado porque o Salvador consumou a obra. Obrigado porque ele triunfou sobre os principados e potestades. Ele venceu a morte. Ele foi glorificado, Ele está à tua direita, Ele rege a história e Ele voltará. Nós estamos aqui para dar glória ao Senhor, exaltar e bendizer o teu nome e para receber a instrução da tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, abre os nossos olhos, dá-nos entendimento e que saiamos deste lugar crendo e vivendo os nossos dias para o teu agrado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, meus irmãos, vamos entender aqui o contexto, né? Capítulo 1 de Jeremias, como estudamos, fala a respeito do chamado de Jeremias, da sua vocação. E quando geralmente os servos de Deus são chamados, eles se percebem totalmente incapazes, impossibilitados, frágeis para a grandiosidade da obra. Mas o Senhor fortaleceu Jeremias dizendo: ainda no ventre da sua mãe eu escolhi você. E o Senhor fez dele um profeta. Capítulos 2 a 29, nós temos várias profecias dirigidas aos contemporâneos do profeta Jeremias, sempre com um chamado ao arrependimento, chamando o povo para colocar a boca no pó, se arrepender, voltar-se para Deus. Mas esses capítulos também falam da rebeldia do povo, da dureza do coração, da dura cerviz e do juízo de Deus, o desterro para a Babilônia. Mas os capítulos 30 a 33 trazem promessas de Deus. Deus prometeu trazer o seu povo de volta à sua terra. E esse capítulo 31, que é o capítulo que estamos lendo e observando nesta noite, ele é considerado por alguns estudiosos como sendo o ponto alto do livro, porque
observando a profunda mensagem desse capítulo 31, ela fala não apenas a respeito da volta dos cativos, depois do período dos 70 anos, mas nós encontramos aqui uma profecia a respeito da nova aliança. E esse capítulo 31 termina exatamente com a promessa de uma nova aliança. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que Deus sempre lidou com a humanidade por meio da aliança. Por exemplo, a aliança das obras. Deus fez com Adão. Qual era a parte de Adão? Obedecer a palavra de Deus. E Deus prometeu recompensar Adão com vida se ele obedecesse, mas ameaçou puni-lo com a morte caso ele desobedecesse. E nós sabemos que ele desobedeceu. E a Bíblia diz, por causa da desobediência de um só, a morte passou a todos os homens. Adão, como representante federal, trouxe morte para todos. Nós estávamos lá em Adão. É por isso que nós já nascemos pecadores, nós nascemos transgressores. Davi tinha essa consciência quando escreveu: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Nos lembramos que Deus fez uma aliança de segurança com Noé e com toda a criatura viva, e Deus deixou um sinal, um arco-íris, um sinal de que Deus não voltaria a destruir a terra com água, com um dilúvio. Palavra do Senhor. Depois o Senhor Deus fez uma aliança de destino com Abraão. Nós temos lá Gênesis 12, 15, 17. Deus prometeu a Abraão dar-lhe uma terra povoada com descendentes, uma descendência tão numerosa quanto as estrelas. E o Senhor também prometeu que, por meio da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, da parte de Abraão, ele deveria obedecer, circuncidando toda a sua casa. E foi o que ele fez, a circuncisão, o sinal daquela aliança. E quando a gente lê cuidadosamente as Escrituras, percebe que cada uma dessas alianças era um vínculo pessoal em que Deus prometia abençoar e o povo prometia obedecer. Nesse capítulo 31, queria que você olhasse aí para o texto, o verso de número 32 do capítulo 31 de Jeremias, profeta falando em nome de Deus, diz que Deus se refere à aliança que fez com o povo no dia em que os tirou da terra do Egito. Vejam aí, verso 32. Eu vou ler o 31 só para a gente entender. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Então, para Jeremias, essa velha aliança, antiga aliança, representava a aliança que Deus fez com o povo de Israel lá no Monte Sinai. Libertados da escravidão, o povo agora precisava manter a aliança de Deus para receber a bênção do Senhor. Eles tinham que obedecer a Deus e adorar somente a Deus, o único Deus verdadeiro. Agora, havia apenas um problema com a antiga aliança, queridos irmãos, que era o pecado. O texto diz, segunda parte do verso 32, que eles quebraram a aliança. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, havia uma festa mundana e pagã, uma grande orgia. Eles estavam adorando um bezerro de ouro, estavam tentando imaginar Deus
na figura de um bezerro de ouro, e eles se desviaram tão rapidamente. Moisés, indignado, quebrou as tábuas da lei, e lemos lá em Êxodo 34 que Deus remitiu aquela aliança. Mas infelizmente a história do Antigo Testamento é uma história de idolatria, de rebelião, de desobediência, de imoralidade, de murmuração, de descontentamento, um povo de dura serviço, como já estudamos aqui no livro de Jeremias, o povo que adorava ídolos pagãos, obras das mãos de homens, povo rebelde, que não dava ouvidos à palavra do Senhor. E os 29 capítulos primeiros de Jeremias mostram exaustivamente as muitas vezes quando o povo desobedeceu, seus reis transgrediram, seus reis profanaram o santuário de Deus, seus profetas foram omissos, sacerdotes foram omissos, o templo de Deus foi profanado, templo consagrado ao Senhor para culto exclusivo a Deus. E a gente pode dizer aqui que coletivamente ou individualmente todos eles quebraram a aliança e por isso ficaram debaixo do juízo de Deus. Mas, queridos, o que tem a ver esse texto com a celebração do Natal, com a vinda do Salvador? É porque Jeremias, inspirado pelo Espírito de Deus, nesse capítulo 31, ele profetizou a respeito de uma nova aliança com preciosas promessas, uma nova aliança que é toda pela graça, uma aliança eterna. A aliança antiga teve uma duração muito curta, mas essa aliança é eterna, dura para sempre. A aliança das obras foi feita com a raça humana no primeiro Adão, mas o primeiro Adão fracassou rapidamente, não é? Mas o fiador da nova aliança é o Senhor Jesus Cristo, feito homem, mas um homem perfeito, não teve falhas, nunca pecou, dolo algum se achou em sua boca. Jesus é perfeito. Por isso a nova aliança não falhou e não pode falhar. Foi feita em Cristo Jesus. E vejam a importância de adorarmos a Deus, de bendizermos a Deus. Adão nos representou, nós estávamos nele, nós pecamos nele. Mas agora Cristo Jesus, segundo Adão, é o nosso representante também. E agora nós temos a justiça nele. A justiça de Cristo nos é imputada, a justiça de Cristo nos é atribuída, queridos irmãos. Então, quando nós celebramos o Natal, nós celebramos o cumprimento das profecias, o cumprimento da promessa de Deus. Desde o tempo da antiga aliança, o Senhor falou a respeito de uma nova aliança no seu sangue, e sempre que nós celebramos a ceia do Senhor, nós falamos a respeito dessa aliança em Cristo Jesus. Então o nosso texto destaca aqui algumas promessas dessa nova aliança, e eu gostaria que você me acompanhasse aqui, atentasse bem para a verdade da palavra de Deus, para que essa seja uma noite de salvação, uma noite de libertação, uma noite de novo nascimento, uma noite de renovo da consagração para a glória de Deus. Então vamos ver as promessas da nova aliança. Essa lista aqui de Jeremias não é exaustiva, mas nós temos promessas maravilhosas. Primeiro, versos 27 e 31 falam a respeito dessa nova aliança. Verso 27, eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel, casa de Judá,
com a semente de pessoas e de animais, porque aquela terra ficou desolada, destruída, mas o Senhor prometeu reabitar aquela terra. Verso 31, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Primeira promessa, queridos, e olhe para mim, preste atenção, primeira promessa é a promessa da reconciliação. Você sabe que depois da morte de Salomão, quando Roboão, seu filho, assumiu o trono, houve uma divisão em Israel. Reino do Norte, Israel, capital Samaria; Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. Todos os reis do norte, começando por Jeroboão primeiro, todos eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Não houve um único rei do norte piedoso, temente a Deus. Todos. Veio o juízo de Deus. Os assírios invadiram o reino do norte. No reino do sul, nós tivemos reis piedosos, tivemos homens tementes a Deus, mas tivemos reis ímpios. Mas essa promessa é uma promessa de reconciliação. Está falando a respeito da casa de Israel e da casa de Judá. A nova aliança promete a reconciliação, ou seja, um povo só. Jeremias já havia destacado essa promessa lá no capítulo 3, versos 17 e 18, e ele repetirá essa promessa no capítulo 50, versículos 4 e 5. E essa promessa de reconciliação foi cumprida com a vinda de Cristo Jesus, queridos. Vejam comigo rapidamente, Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, verso 28. É bom abrir a Bíblia. Eu tenho um amigo que diz assim, quando as pessoas procuram o texto, não dá para dormir. Então, procure o texto aí. Gálatas 3, 28. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são o quê? Um em Cristo Jesus. E o verso 29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Irmãos, em uma sociedade tão dividida, não é? Pensando aqui no nosso país, uma sociedade tão polarizada, não é? As pessoas estão brigando todos os dias, se atacando mutuamente. Você é isso, você é aquilo outro, não é? O Evangelho tem uma mensagem de reconciliação. Jesus Cristo reconcilia os irreconciliáveis. Efésios capítulo 2 diz: Jesus é a nossa paz. Falando de judeus e gentios, de ambos, ele fez um povo só. É muito bom que a gente pense isso à luz da palavra de Deus. Paulo diz: não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita. Contextualizando aqui, nós podemos dizer que na comunidade da nova aliança, no povo de Deus, não há nem negros, nem brancos, nem pardos, não há ricos, nem pobres, há apenas um povo em Cristo Jesus, um povo de Deus. Infelizmente, nos dividimos em denominações, mas o Senhor tem uma só igreja, um povo só, um corpo só. Ele é cabeça, Ele é Senhor, Ele tem uma igreja. Quando Ele olha para a cidade do Recife, Ele não fica, claro que Ele vê tudo, mas Ele não fica limitado a placas de igreja. Ele olha para Recife e Ele vê o seu povo aqui. Aqueles que já confessaram, aqueles que serão chamados ainda, um povo só. Jesus é a nossa paz. Por isso que a unidade é uma marca do povo de Deus. E nós deveríamos, na graça de Deus, na força que Ele supre, investir na unidade, para que nos tratemos a todos com honra.
Na verdade, a Bíblia diz que nós devemos nos preferir uns aos outros em honra. A Bíblia diz que nós devemos considerar os outros como sendo superiores a nós mesmos. A Bíblia diz que nós somos irmãos, queridos, nós somos unidos pelo mesmo sangue, pelos mesmos laços, nós somos uma família e devemos viver como tal. A Bíblia, quando fala a respeito da unidade orgânica do corpo de Cristo, faz a analogia com o corpo humano. Os membros do corpo humano são interdependentes. Nenhum membro do corpo humano pode viver à parte do corpo. E todos dependemos da cabeça. Cristo é a cabeça desse corpo. Cristo é a cabeça da igreja. Ele é Senhor. Nós somos resgatados, nós somos o povo da nova aliança, queridos irmãos. Um comportamento da igreja primitiva que muito impressionou os pagãos era a maneira como eles viviam, era o cuidado, o amor, a atenção para com os irmãos. Os pagãos comentavam assim: como eles se amam. E lembram-se das palavras de Jesus? Como as pessoas conhecerão que nós somos de Cristo? Porque andamos com a Bíblia, porque andamos com a camiseta Jesus salva, é isso que nos identifica. Como é que as pessoas nos identificam como servos de Deus, como filhos de Deus, discípulos de Cristo? Porque elas passam aí na rua e nos veem entrando aqui no templo, é isso que nos identifica? Disse Jesus: nisto saberão todos que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. É esse cuidado, é isso que nos ensina o Evangelho, e nós precisamos voltar às Escrituras Sagradas. É quando a gente diz assim: a sua alegria é a minha alegria, para que eu não fique com inveja da sua alegria, dizendo, por que com ele e não comigo? Não, mas que eu me alegre com a sua alegria, e que a sua dor seja a minha dor, que suas lágrimas sejam minhas lágrimas. Irmãos, fruto da obra de Cristo, fruto da nova aliança, Jesus é a nossa paz. O texto de Efésios 2 diz mais, que ele derrubou o muro da separação. Ó queridos, que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê a graça de tratarmos aquele que é chamado na sociedade de doutor, e aquele que é mais simples, que não teve as mesmas oportunidades, não tem uma boa formação acadêmica, que nós tratemos a todos com honra, queridos irmãos. Tiago nos ensina sobre isso. Alguém entra todo muito bem vestido e tal, olha, venha você aqui, sente-se aqui nesse lugar de honra, né? Mas se vem um outro andrajoso, né? Não, fica aí mesmo, fica aqui no cantinho. Tiago diz, procedendo assim, não estamos andando segundo o amor fraternal. Essa reconciliação é promovida em Cristo Jesus. Jesus também promove reconciliação nas famílias. Quando Jesus entra numa casa e entra em uma vida, ele muda os relacionamentos. Um pai que não falava com aquele filho, conhecendo a Cristo, é reconciliado. Marido e mulher que não se suportavam, quando Cristo entra na vida e numa casa, ele muda a vida, ele muda a casa, ele transforma. Jesus é a nossa paz. Irmãos, esse é o Evangelho glorioso. Isso é uma obra grandiosa, isso é um milagre muito grande, porque o Senhor nos conhece, Ele sabe do nosso coração, da nossa dura cerviz, sabe que somos egoístas. Mas em Cristo Jesus, o nosso eu foi crucificado. Nós não temos nada mais a ver com o nosso velho homem. Nós podemos dizer na força que o Senhor supre: velho homem, não tenho mais nada com você, eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Cristo para uma nova vida. Segunda promessa,
verso 23, ou perdão, 33. Quero chamar aqui de um novo nascimento, uma regeneração. Porque esta é a aliança, vamos ler juntos, verso 33? Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Esse texto aqui, essa é uma promessa da nova aliança, nova vida, novo coração, uma nova mente, tudo novo. Isso fala de uma mudança no povo de Deus, uma mudança que é de dentro para fora. Com a nova aliança, Deus resolveu o problema do coração pecaminoso, dando a seus filhos um novo coração e uma nova mente. É bom que a gente diga que essa nova aliança não aboliu a antiga no sentido da lei de Deus, porque agora, quando nós observamos a lei, não é para a nossa salvação, mas nós observamos a lei por causa da salvação, é uma expressão de gratidão a Deus. Adorar a Deus somente, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo, é uma expressão da gratidão e dessa nova vida. O escritor aos Hebreus, quando fala a respeito dessa nova aliança, ele atribui essa promessa feita aqui por Jeremias, ele atribui ao Espírito Santo, porque, queridos, somente o Espírito Santo é poderoso para mudar o coração de uma pessoa. É a ação do Espírito Santo, aplicando na nossa vida a obra de Cristo, mudando plenamente o nosso viver. E nós lemos evangelhos, Jesus, diante de uma mulher apanhada em flagrante adultério, ele diz àquela mulher: vai e não peques mais. Ele conversa com a samaritana, uma mulher que tivera 5 companheiros e um sexto agora que não era seu marido, e Jesus toca lá no ponto: chama teu marido. Eu não tenho marido. E Jesus, que é Deus, conhece o coração. Sim, mas ele conversa com a mulher. Os discípulos até estranham, ele estivesse conversando com uma mulher, e uma mulher samaritana, mas ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E veja um novo coração da samaritana, quando ela sai daquele encontro, ela volta para a sua aldeia, e ela diz a todos ali: encontrei um homem que disse tudo, a minha vida não será porventura ele, o Messias. E os homens foram, as pessoas foram, e depois disseram à mulher: mulher, não é mais pelo que dizes, mas pelo que nós temos feito. Esse é o Evangelho, poder de Deus. Isso não é um evangelho água com açúcar, que faz só uma caiação. Esse evangelho de Jesus, ele muda a vida, ele muda o coração, muda a mente, os valores, as motivações. Pega um Zaqueu, um homem que adorava Mamon, um homem que tinha o coração preso às coisas, e depois do encontro com Jesus, esse homem é capaz de dizer: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. E o que Jesus disse? Hoje houve salvação nessa casa. Esse também é um descendente de Abraão. Nova aliança, novo coração. Terceiro lugar, terceira bênção, ainda no verso 33, a segunda parte do verso 33, a promessa aqui é: eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Isso significa dizer: nós não somos mais donos de nós mesmos, nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos servos de Satanás, mas agora essa promessa aqui é uma promessa de pertencimento. Nós pertencemos ao Senhor, e Ele é nosso, Ele é o nosso Deus, e nós somos dele.
Nós pertencemos ao Senhor. Esse texto fala de uma relação amorosa, mútua, e essa é uma das promessas mais frequentemente repetidas no Antigo Testamento. Nós temos várias, temos em Êxodo, temos em Deuteronômio, profeta Ezequiel, profeta Joel, profeta Zacarias, fala a respeito disso. Por exemplo, Zacarias capítulo 8, verso 8: eu os trarei e habitarão em Jerusalém, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus em verdade e justiça. Que bênção maravilhosa, a nossa amizade e a nossa comunhão com Deus Trino. Nós podemos nos aproximar de Deus dizendo: Pai. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. Nossa vida está em suas mãos. Promessa maravilhosa, nós somos do Senhor. E às vezes, quando Ele nos disciplina, Ele o faz porque nos ama, porque nós somos filhos. Nós estamos em aliança com Ele. Quarto lugar, verso 34. Quando a gente lê esse versículo sem meditar, sem refletir, a gente pode imaginar assim: bom, tem alguma coisa errada aqui, né? Vejam: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Ora, com frequência a Bíblia nos ensina que devemos nos instruir mutuamente. Deuteronômio capítulo 6: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar. É uma instrução da palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Deus. E ele fala sobre instrução mútua, né? Aí Jeremias está dizendo: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão. Jeremias está falando aqui de uma outra promessa da nova aliança. Ele está apontando para além do tempo. Ele está pensando na eternidade com o nosso Senhor, porque haverá um dia em que nós haveremos de conhecê-lo plenamente. Como diz Paulo, Coríntios 13, agora nós estamos vendo como por um espelho. E lembrando aqui, o espelho a que Paulo se referia, um espelho de bronze polido, né? Uma imagem ainda distorcida. Mas então o conhecerei como também sou conhecido. O verbo conhecer aqui carrega a sua mais profunda conotação. Fala aqui de um íntimo conhecimento de Deus. Então, na eternidade, o conhecimento será pleno de Deus. Na eternidade não haverá mais pregação, na eternidade não haverá mais evangelização, na eternidade não haverá mais pequenos grupos, discipulado, porque nós já teremos chegado à plenitude do conhecimento. Na eternidade, para os filhos de Deus, haverá comunhão, celebração, adoração, louvor. Você imagina viver em um lugar sem a presença do pecado? Viver em um lugar sem malícia, sem maldade, sem inveja, sem ciúme, sem fofoca. Imagine viver em um lugar de plenitude de conhecimento, conhecer o Senhor Jesus, ver o Senhor Jesus, estar por toda a eternidade com o Senhor Jesus. Essa é uma promessa da nova aliança. Queridos irmãos, nós teremos um conhecimento pleno, absoluto do Senhor. Que Deus nos dê no coração anseio por aquele dia glorioso e menos apego a essa terra, as coisas desse mundo que ficarão aqui.
Nós até cantamos um hino que diz: mais pureza dá-me, mais paz em Jesus, e diz assim: mais anseio da glória, mais vida em ti. Quinto lugar, uma outra promessa da nova aliança, agora a segunda parte do verso 34. Ele diz: porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados não mais me lembrarei. Perdão dos pecados, a quinta promessa, perdão dos pecados. Quando nós olhamos para a antiga aliança, os sacrifícios da antiga aliança eram repetidos constantemente. O escritor aos Hebreus diz: o sangue de animais não purificava, mas era um ato de fé, de obediência, porque todos aqueles sacrifícios estavam apontando para Cristo, o sacrifício perfeito. O sangue de Jesus que foi vertido é o sangue da nova aliança. O sangue de Jesus foi derramado em nosso favor. O escritor aos Hebreus capítulo 8 diz que Jesus é o mediador da nova aliança. O seu sacrifício foi único, perfeito e completo. Ele consumou a obra. Em Cristo Jesus existe perdão. Eu quero dizer aqui, escute bem o que vou falar, nós não temos como refazer o passado. Já vivemos o passado. Nossas transgressões, nossas desobediências, nossos pecados, não há como voltar no tempo e fazer diferente. Em Cristo Jesus é possível ter uma vida diferente. A Bíblia diz que o Senhor encravou o nosso tratado de dívida na cruz. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós podemos até nos envergonhar das coisas passadas, mas nós não precisamos trazer essas coisas constantemente à nossa mente, porque o sangue de Jesus nos purificou, nos lavou, e quando nós comparecemos diante de Deus, o Senhor olha e vê o sangue de Cristo sobre nós, o sangue que nos purifica. Paulo, em uma de suas cartas, ele diz que a gente tem vergonha das coisas feitas no passado, praticadas no passado, mas a obra de Cristo é tão profunda, é tão maravilhosa, que não importa quão feia tenha sido a nossa vida, nós fomos justificados em Cristo Jesus, declarados sem culpa diante do reto e justo juiz. Porque Jesus se interpôs entre nós e Deus, Ele levou sobre si a ira de Deus, e Ele nos deu da sua justiça. Isso é evangelho, queridos. Nova vida. Se você que está me ouvindo aqui, está vivendo uma vida pecaminosa, o inimigo derruba você sempre, você cai nos mesmos pecados. Eu não tenho forças, e eu lhe digo, não tem mesmo. Mas o Senhor Jesus é poderoso para lhe dar um novo coração, uma nova mente, uma vontade submissa a Ele, e lavar você, purificar. Chame o pecado de pecado, arrependa-se do seu pecado, e receba o perdão em Cristo Jesus. Que Deus te dê essa graça, em nome de Jesus, porque uma das promessas da nova aliança é o perdão dos pecados, como acabamos de ler aqui. Sexto, penúltimo lugar, o texto fala que essa nova aliança é perene. Vejam a beleza desses 3 versículos, 35 a 37. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar, que faz branir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. São essas as leis fixas. Se essas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Vejam, o Deus da criação
é também o Deus da salvação, o Deus da redenção. E só para termos uma ideia da perenidade da nova aliança, o profeta fala sobre as leis fixas da natureza. Então, a única explicação para a perenidade, para a permanência da nova aliança, é que o Senhor Jesus a cumpre em nosso favor. Pergunta 31 do Catecismo Maior de Westminster: com quem foi feito o pacto da graça? E a resposta: o pacto da graça foi feito com Cristo como segundo Adão, e nele com todos os eleitos como sua semente. Jesus fez e cumpre a aliança por nós, aliança perene. Ninguém poderá nos arrebatar das mãos do Senhor, ninguém poderá nos separar do amor de Deus. E sétimo e último lugar, versos 38 a 40, e agora eu peço para você ler comigo, 38 a 40. Esses versículos falam sobre reconstrução. Vamos ler juntos? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hanael até o portão da esquina. O cordel de medir se estenderá em linha reta até a colina de Garebe, e depois se virará na direção de Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos, até o ribeiro de Cedron, até a esquina do portão dos cavalos, para o leste, serão consagrados ao Senhor. Essa Jerusalém jamais será arrancada e destruída. Queridos, historicamente, todas essas promessas se tornaram realidade. Lembram-se do livro de Neemias, quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém depois do exílio? O trabalho dele começou na torre de Hananel, Neemias capítulo 3, verso 1. Ele trabalhou de acordo com um mapa de Jeremias para fazer reparos para cima da porta dos cavalos, Neemias 3, 28. A cidade de Jerusalém ficou arrasada. Quando você lê o final de Jeremias e lê Lamentações, a cidade ficou arrasada. Os muros derribados, as portas queimadas a fogo, as casas destruídas, o templo destruído, muita gente morta, muita miséria, muita dor, muito sofrimento. E o Senhor prometeu reconstruir a cidade. Contudo, há um cumprimento celestial e espiritual da promessa da nova aliança. O texto do Apocalipse fala sobre novo céu e nova terra, onde reina a justiça. O Senhor é poderoso para reconstruir, e eu volto a aplicar aqui. Ele é poderoso para reconstruir uma vida muito estragada, muito arruinada. Ele pode fazer dessa vida estragada uma nova vida. Ele pode reconstruir uma família, ressuscitar o amor, ressuscitar o respeito, ressuscitar a dignidade, ressuscitar a honra. O Senhor pode reconciliar uma família. Ele é aquele que tem todo o poder. Do nada Ele fez todas as coisas. E Ele tem poder para reconstruir uma vida, uma casa, uma família. Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, uma brevíssima aplicação. Essas são as bênçãos da nova aliança: reconciliação, novo nascimento, pertencimento, conhecimento pleno, perdão dos pecados, perenidade, reconstrução. Como vamos aplicar essa mensagem? Existe apenas uma aplicação, e é isso que eu quero dizer a você hoje à noite. Creia. Creia. Arrependa-se e creia. A graça de Deus se manifestou salvadora. Natal é isso, visitação poderosa de Deus. É essa intervenção, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei.
arrependa-se e creia. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém, amém.